Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho deste vídeo aqui. Analisei o mapa natal do homem no Homem dos Músculos de Aço, Arnold Schwarzenegger. Eu vi o documentário dele, achei muito interessante. Já vou me inscrever no canal dele, Spica Astrologia, 63 inscritos. Galera, quem tiver a fim de ver o canal dele, o Instagram dele também, tá? Vamos apoiar aqui canais pequenos que podem ser bons também. Não vi ainda, mas estou dizendo que é bom. Vamos ver juntos este vídeo e analisar ele juntos. Eu queria fazer o mapa mesmo do Arnold Schwarzenegger e encontrei esse vídeo aqui. Vamos lá. Então hoje a gente vai ver o mapa do homem, de um dos caras mais fortes do mundo, um dos caras que mais marcaram aí a idade moderna, né? Com sua força, sua presença e também com a sua capacidade política, né, e a sua capacidade de exercer essa influência, né, sobre as pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre o mapa do Arnold Schwarzenegger. Esse carinha aqui que vai estar aqui do lado, pra gente colocar aqui uma foto dele aqui do lado de cá. E então, eu vou contar um pouquinho da história dele com vocês e eu vou ler também algumas questões aí do mapa dele, né, junto com a história dele, pra gente conseguir ver como que o mapa dele conta também a história dele, sabe? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fique aí comigo que a gente vai ver esse mapa aí hoje, como que vai ser, tá bom? Então aqui a gente tem o mapa dele, né? Então Arnold Alois Schwarzenegger, né, nasceu no dia 30 de julho de 1947 em Graz, na Áustria. Então assim, ele não é americano, ele é de fora dos Estados Unidos, né? Então ele veio lá da Áustria. Então nasceu ali às 4h10 da manhã. E ele foi um fisiculturista, foi ator, empresário e político austro-americano. Atuou também como governador da Califórnia nos Estados Unidos. Então a primeira coisa assim, que me chamou a atenção para ler esse mapa dele foi o seguinte, né? Foi entender como que o mapa natal ele poderia descrever essa possibilidade de uma pessoa ser fisiculturista, ser ator e ser político. Como bulhufas, né, o mapa natal ia conseguir explicar todo esse rolê maluco, né, que a vida dele teve aí, né, ao longo da sua jornada. E sim, a gente tem alguns testemunhos ali que no primeiro momento eu não diria que isso iria rolar, né, que isso iria ser algo tão presente na vida dele. O que é que eu sempre falo, né, a astrologia ela é uma arte e, cara, às vezes ela dá uns contornos diferentões que a gente nem fazia ideia que isso podia acontecer. Mas se a gente olhar ali bem certinho, a gente consegue perceber sim algumas características que são bastante importantes para essa questão, tá? Então a primeira coisa aqui, né? Seu mapa abre no signo de Câncer, colocando então Mercúrio e Vênus na casa 1, que versa sobre o nosso corpo físico. Então assim, a primeira coisa que eu achei que eu veria aqui no mapa dele ali, né, seria ali um solzão forte, né, um sol na 10, uma coisa assim, né, super presente ali, um sol em Áries, algo assim, né, nesse sentido. Mas a hora que eu vi aqui esse mapa dele, ele abre em Câncer, com uma Vênus em Câncer, fofíssima, maravilhosa, uma Vênus bem fofinha em Câncer, né? Eu falei, cara, não, assim, ó, não esperava isso mesmo, né? Aqui a gente vê outros testemunhos, né, pra essa questão, mas o que eu esperaria, na verdade, seria ali um solzão forte na 10, ali de repente no ascendente também, né, o sol no 10, mas não, tem uma Vênus em Câncer, fofíssima, maravilhosa, super sensível. Então aqui, né, quando eu vejo ali no Vétios Valens, ele diz o seguinte, né, que Vênus e Mercúrio estão em sintonia. Eles deixam as pessoas mais amigáveis e agradáveis, que gostam de se relacionar e aproveitar a vida, que se interessam por cultura e sensibilidade, que recebem elogios e presentes. Essa dinâmica acontece interiormente ao nível mais mental, pois, né, o Ocidente ele fala que é o nosso corpo físico, né, é a nossa constituição corporal, né, de alguma maneira. Vemos também o próprio Júpiter fazendo um trígono exato com o grau do ascendente. Então, olha isso aqui interessante, né? Júpiter aqui na 5, a 17 graus aqui, né, de Escorpião, e o ascendente aqui a 19, então veja só, são alguns graus de diferença somente, né? Então esse trígono aqui muito interessante, e justamente na exaltação de Júpiter, né? Então isso aqui é muito potente, muito bonito, né? Isso traz toda essa grandiosidade, essa generosidade e humildade para ele, né? Júpiter é o grande benéfico da astrologia. Por isso, tudo aquilo que remete a benfeitorias, generosidade, grandiosidade é do campo simbólico de Júpiter. Agora, imagine todas essas qualidades sendo exaltadas, exacerbadas. A exaltação de um planeta traz justamente essa fertilidade para suas temáticas, onde elas podem até ser excessivas. Então ali a gente vê, né, já alguns testemunhos que se relacionam com essa questão de um corpo físico
que se exalta, né? Que é de corpo físico assim que se extrapola, né? Então aquela questão, né, dele ser esse fisiculturista, né, de um corpo físico grandioso, aquela coisa, né, que parece um deus, né, parece uma coisa assim doida, né. Então já estava descrito aqui para essa questão de receber esse Júpiter, né, justamente na sua exaltação, né. Então é um testemunho muito interessante. Falando em exaltação, temos a Vênus muito bem colocada, que também é um planeta benéfico. Então veja só, né, os benéficos marcando bastante presença aqui no mapa dele, né? Isso é bem interessante. A Vênus está em um signo noturno, né? Como a gente pode ver aqui, o mapa dele também é noturno, o Sol ainda está aqui abaixo da linha do horizonte, né? Abaixo da linha do ascendente, então é um mapa noturno. Está em sua seita, ou seja, a Vênus gosta de estar de noite, né? É um dos lugares, né? É um horário que ela gosta de estar, né? À noite, né? Nesse sentido. Digna por triplicidade, né? Ou seja, Vênus tem parte nos signos de água, né? Então, apesar de não ser uma dignidade assim, né, gigante, mas é uma dignidade muito boa, o sentido da dignidade por triplicidade, né? E também forma um trígono com o meio do céu. Aqui, ó. Então isso aqui é o que pega pra gente, né? Esse trígono aqui com o meio do céu. Aqui, né? A Vênus em Câncer aqui é 26 e o meio do céu aqui é 24. Então 2 graus de diferença aqui, muito próximo mesmo, né? E no signo de exaltação da Vênus. Então veja só, né, questões artísticas aqui super exaltadas, né, maravilhoso. Então, ou seja, os assuntos de beleza corporal são exaltados, né? Então, somado a isso, temos também a quadratura com Marte nesse mesmo grau do meio do céu, onde Marte simboliza os músculos. Portanto, sua fama por um corpo exaltado pode ser descrita através desse ponto. Então veja só, né, aqui, como a gente também tem essa quadratura próxima aqui, né, com esse Marte aqui em Gêmeos, né, e Marte também digno por termo, né, aqui também os termos de Marte, né, então isso aqui é uma dignidade também que é muito interessante, a dignidade de termo, né, e também fazendo essa quadratura aqui com o meio do céu. Então veja, né, perceba que aqui, né, apesar de Vênus e Marte não se enxergarem, né, ou seja, eles não formarem aspecto, mas eles se intercalam aqui no meio do céu, e o próprio meio do céu nos termos de Marte. Então veja, né, Marte que representa os músculos, que representa a força física, o vigor, né? Então de fato a gente vê essa força muscular, né? Essa beleza muscular, né? Essa questão do bodybuilding, né? Do equilíbrio corporal, né? De corpo simétrico, tal, né? Isso tem bastante relevância aqui no mapa dele, né? E ainda Peixes, né? Que é um signo muito abundante, né? Então isso aqui também mostra mais uma vez esse potencial de abundância, né? Dentro aí do mapa dele, né? Nos termos aqui de Marte, nesse sentido. Tem uma questão sobre, talvez, sobre o meio do céu em Peixes, que eu me arrisco a dizer, que é da seguinte forma: eu acredito que o meio do céu em Peixes, ele queira se manifestar, ele deseja se manifestar de uma maneira muito abrangente profissionalmente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer em relação ao tamanho do trabalho, por assim dizer. O tamanho do trabalho que você está desempenhando, o quanto você quer tocar muitas pessoas e talvez ajudar muitas pessoas com o seu trabalho. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa do Arnold, mas a vida do Arnold, ele foi fisiculturista, depois ele abriu portas grandes, escancarou portas para o fisiculturismo. Depois ele foi fazer filmes e esses filmes foram muito grandiosos também. Depois ele foi político, enfim. Eu acho que o desejo dele é tocar muitas pessoas. Talvez esse seja um desejo maior do que ser famoso, apesar de ser leonino. Vamos lá, vamos ver que tá indo bem. Tô gostando.
É uma abundância que se revela através de assuntos marciais, né? Então, ou seja, através do vigor, da força, da persuasão, né? Da liderança, nesse sentido, né? Então, aos 20 anos, ele foi premiado com o título de Mr. Universo e ao longo de sua carreira venceu o concurso de Mr. Olympia um total de 7 vezes. Então, esses concursos aqui, eles são concursos de bodybuilding, né? Ou seja, que é daqueles caras fortão, né? Aqueles caras, né, que tem um corpo que parece, né, tipo uma máquina, uma coisa doida. Ele permaneceu como uma personalidade proeminente no fisiculturismo, mesmo após sua aposentadoria. Escreveu vários livros e inúmeros artigos sobre o esporte. Perceba também a presença de Mercúrio em sua casa de alegria, onde está digno por termo. Então aqui, ó, Mercúrio também, né, ele está em seu júbilo, uma casa que ele fica muito alegre, ele ganha força, né. Então assim, Mercúrio na casa 1, que os ângulos da carta, né, são pontos de força, né, são os pontos mais fortes do mapa. E aí, quando você tem esse Mercúrio na 1 também, então, assim, é o Mercúrio mais forte que você pode ter, né, e ele também está digno por termo, veja só aqui, né, então isso é muito potente também, é muito interessante. Então, né, isso, né, que a gente pode ver através das relações, através, né, das conexões que ele faz, a questão também do esporte, né? Esporte é uma das questões de Mercúrio, né? E Vênus também fala um pouquinho sobre essa questão, né? De esporte, de vitória, nesse sentido, né? E a questão também, né, da escrita, né? De livros e artigos sobre o esporte, que mais uma vez a presença mercurial aqui marcando bem esse potencial dele, né? De fala, né? Esse potencial de expressão através das relações, né? Através das conexões. Porém, né? Outro fato que me chama a atenção é esse Mercúrio em um signo mudo, pois os signos de água não possuem voz. E realmente, sua presença no cinema é marcada por poucas falas, né? Quando você pensa lá no filme do Senador do Futuro, ele praticamente não fala o filme inteiro. As suas falas são muito pontuais, muito breves, né? São muito diretas ali, né? Você não tem esse desenvolvimento de um diálogo, né? Nos filmes em que ele participa, né? Alguns têm, outros mais, outros menos, né? Mas os que o tornaram ele famoso de fato, né? São filmes que têm pouca fala. Então isso é uma coisa interessante, né? Pois Câncer é um signo mudo. Veja que legal, né? Então, Vênus também é a significadora essencial da arte. Por conta disso, temos também uma grande filmografia. Então ele atuou em diversos filmes também, né? Entretanto, Sol e Saturno, atentamente seu mapa, notamos que sua estreia na atuação com o filme Conan, o Bárbaro, tem bastante relação com as temáticas de Casa 12, né, que dizem sobre isolamento, maus espíritos e terras distantes. Como a gente tem essa relação aqui de Vênus e Marte com o meio do céu, né, então a gente tem essas temáticas aqui também de alguma maneira que se conversam, né. Então, quando a gente observa a sinopse, né, do filme do Conan Bárbaro, né, fala basicamente sobre um demoníaco feiticeiro que comanda um ataque simplesmente pelo prazer de matar ou para descobrir o segredo do aço, né. E aço é uma das temáticas de Marte também, então veja só, né, a presença marcial aqui marcando toda hora essa jornada dele, né? Que era guardado por moradores de uma aldeia. O personagem principal, interpretado por Arnold Conan, vê seus pais serem mortos na sua frente e seu povo ser massacrado, sendo que ele, ainda criança, é levado para um campo de escravos. Então, temática de Casa 12 pra caramba, né? Então, maus espíritos, ferro, esse Marte aqui, né? Essa questão desse distanciamento dos pais aqui, né, a morte dos pais, tal, cara, né, super Casa 12, essas coisas, né. E outro ponto que me chama a atenção também, que eu achei bastante curioso ali, né, é na sua filmografia, é o filme de comédia Gêmeos, de 1988, com o Danny DeVito. É um filme que ele é irmão gêmeo do Danny DeVito. É assim, né, é uma comédia que eu acho que meio pastelão até, não sei porque eu não assisti esse filme, mas que me chamou a atenção, né? Justamente por ele ter, né, esse Marte em Gêmeos, né? Em um dos filmes dele, né, que ele ter feito, né? E ter atuado como protagonista, é um filme chamado Gêmeos. Então, onde ele interpreta um homem que possui um irmão gêmeo desconhecido. Ó, mais uma vez, temática de Casa 12, desconhecido, né? Terras distantes, coisas desconhecidas, coisas que não enxergam, né? Doideira. Então, que foi criado em um outro lugar do mundo, e a narrativa se desenvolve a partir desse encontro. Observamos Marte, que é o regente dos termos do meio do céu, justamente no signo de Gêmeos. A astrologia, né, às vezes pode ser bem literal mesmo.
Então aqui a gente vê uma literalidade bastante óbvia aqui, né? O signo de Gêmeos aqui e tal, né? Enfim, né? Uma doideira. Por esse Marte também estar na casa 5 da Fortuna, né? Então, quando a gente pega aqui a partir do Lote da Fortuna e a gente deriva as casas astrológicas através do Lote da Fortuna, então ele fica na casa 5, né? Então, Arnold também ficou conhecido por atuar em filmes infantis. Uma das temáticas da casa 5 é justamente filhos e crianças. Porém, como esse Marte rege a casa 5 natal e está na casa 12, há também essa temática de filhos ocultos. Em 2011, Arnold confessou à esposa que manteve por alguns meses um caso extraconjugal com a antiga governanta da casa deles, e que juntos tiveram um filho, nascido em outubro de 1997. Arnold não desamparou o filho que nasceu, e pagava pensão a ele e o visitava, mas o escondia da família. Né? Ou seja, né? Veja aí, né? Paternidade escondida, né, bicho? É complicado. Sua esposa ficou muito abalada com a mentira e decidiram pelo divórcio. Depois de seu mandato como governador, assumiu o filho publicamente, incluindo seu nome na certidão de nascimento do menino. Não o havia registrado para que não descobrissem a paternidade do garoto. Como Júpiter está ali na casa 5 natal, há também essa grande fertilidade para as temáticas de filhos. Ao todo são 5 filhos, então o cara teve bastante filho mesmo. Essa relação aqui, né, de Júpiter, né, ser um facilitador para a temática de filhos, né? A casa 5 representar a questão de filhos. E o próprio signo de Escorpião é um signo muito fértil, bastante fértil, né? O signo de água, os signos de água, né? Eles são bastante férteis nesse sentido, né? Eles são bastante propensos para a criação da vida. Mas, como a gente viu ali, né? Como esse regente da casa 5 tá na 12, então, de fato, ia ter alguma questão ali de filhos ocultos nesse sentido, né? Porém, o ponto de desafio principal do mapa está na Lua, que está fora de curso. O último aspecto da Lua foi a oposição com Marte a 20 graus de Sagitário. Então, quando a Lua estava aqui, 20 graus, né, fez essa oposição com Marte aqui. E o próximo aspecto será o sextil com Júpiter. E Júpiter está aqui a 17, então uma Lua bem fora de curso, né? Então o último aspecto foi aqui a 20, o próximo aspecto vai ser só aqui a 18 graus praticamente, então 28 graus sem fazer aspecto com ninguém essa Lua. Então uma Lua bastante aí fora de curso, né? É uma Lua bem prejudicada, né? Além de estar ali em seu exílio, né? E recebendo também esse aspecto de um maléfico, né? Na oposição. E também, por outro lado, né? A gente vê também que nesse sextil com Júpiter, né, apesar de ser o sextil com benéfico, né, mas há essa rejeição mútua. Então isso aqui é bem complicado também, né. A Lua está na queda de Júpiter e Júpiter está na queda da Lua. A primeira simbologia que me vem à mente é justamente filhos que derrubam o casamento. Então, como a gente viu ali anteriormente, né, como essa questão dos filhos ocultos, né, fizeram com que a esposa se separasse dele, né? Então, de fato, os filhos derrubando o casamento. Então, a segunda coisa que me vem à mente é justamente por Júpiter ser o regente da casa 6, onde ele precisou fazer várias intervenções cirúrgicas, principalmente no coração ao longo da sua vida. Se você pega ali, né, logo ali, que é no começo, acho que da vida dele ali, né, profissional, ele precisou fazer uma troca de uma válvula do coração, uma coisa assim, e assim, foi bem complicado e tal, e ele teve que mexer nisso, assim, várias vezes ao longo da vida dele. Então foi uma temática aí, essas questões tipo, de saúde são bastante complexas na vida dele, né, apesar dele ser um cara super saudável, né, se exercitar e tudo mais, mas ele tem essas temáticas de saúde que são bastante problemáticas. Fora também a questão de acidentes, que ele teve também algumas coisas assim, né, nesse sentido, né, então sempre se machucando e quebrando coisa e tal, então essa temática aí de casa 6, né, foi bastante presente também ali na sua jornada. Podemos observar a simbologia da Lua fora de curso através do sentimento de desamparo vivenciado ao longo da primeira infância, onde ele diz que havia predileção pelo seu irmão, e com isso ele se sentia renegado pelo seu pai. Então é uma temática ali bastante presente ali na vida dele, né? Essa questão da relação com o pai. É uma relação que é bastante complexa, né? Ao longo ali da sua história, ele conta que ele não foi no velório do pai dele quando o pai dele morreu. E ele deu algumas versões, né? Então, assim, ele deu meio que alguns miguezinhos ali pra falar, eu não fui porque eu tava treinando, não fui porque eu tava viajando. Então, assim, ele sempre conta meio que uma desculpa diferente para não ter ido, né? Mas no fundo, né, a gente percebe ali, por ele já ter falado que a sua relação com seu pai foi uma relação difícil, foi uma relação complexa, né? Então a gente vê ali um pouco dessa mágoa nesse sentido, né? Claro, eu não tô julgando assim, mas eu imagino que seja algo por isso, né? E que a gente percebe sim
no mapa dele, né? A gente percebe isso, essa questão, né, essa da temática com o pai, principalmente bastante complexa. No último ponto, observamos também essa relação difícil com o pai através do Saturno em uma posição bastante desafiadora no seu mapa. Por ser um mapa noturno, Saturno representa o pai. O grande maléfico está fora de seita, em exílio e sofrendo uma forte combustão do Sol. Então isso aqui pra gente é bastante complexo, né, bastante difícil, pois, né, a gente tem que esse Saturno que é o maléfico, o grande maléfico que está fora de seita, está em exílio e está combusto. Então, assim, é uma condição bastante desafiadora para esse Saturno, bastante desafiadora mesmo. Porém, né, a gente vê aí alguns pontos de alívio para essa condição bastante complexa. Porém, ao observarmos mais atentamente, é sabido que quando o Sol está em seu domicílio ou exaltação, a sua combustão é menos prejudicial. Se não me engano, acho que no mapa da Anitta, né, ela tem uma Vênus bastante combusta também, mas o Sol dela está em Áries. Então, assim, por mais que tenha esse desafio da combustão, por o Sol ele está digno, né, a sua combustão ela não é tão prejudicial. Outro ponto de alívio é Saturno estar nos seus próprios termos, o que garante também uma ótima proteção contra os males da combustão. Então, quando a gente observa aqui, né, Saturno aqui a 11,34, então os termos de Saturno começam aqui a 11 graus. Então, aqui ele está bem no comecinho aqui dos seus termos, né, então aqui é uma ótima proteção para essa combustão do Sol. Uma simbologia que podemos entender da combustão é justamente a ideia de invisibilização. Seu pai era um policial e um ex-oficial da Segunda Guerra Mundial, que lutou pelo exército austríaco ao lado dos alemães. Há uma grande polêmica em torno disso na história de Arnold, pois há algumas especulações que seu pai havia sido diretamente responsável por execuções de judeus. Veja como Saturno rege a casa 8, morte, e está conjunto ao Sol, que significa esse poder de autoridade. Tem algumas histórias aí que ele até pediu, né, para alguns historiadores, né, para investigar se o pai dele de fato tinha passado por alguma coisa nesse sentido, assim, né, mas diz ele que eles não encontraram nada que pudesse vincular a figura do pai dele, que é diretamente com essas questões de morte diretamente, assim, nesse sentido, tá? Mas a gente sabe como é que é nessas coisas, né, a gente sabe como é que é essa questão política, né, então pode ser que tenha encontrado? Pode ser que tenha encontrado, mas claro que eles vão falar que não, né? Mas enfim, né? Especulações e fofoquinhas nesse sentido, né? Por outro lado, como Saturno também é o dispositor do regente do ascendente, ele também busca esse lugar de autoridade e poder ao longo do decorrer da sua vida. Então aqui está esse testemunho que eu tinha procurado, né? Então onde que falava essa questão dessa busca pelo poder, né? Dessa busca por essa questão de autoridade na jornada dele, né? Então, né, eu percebo principalmente aqui, né, por essa lua em Capricórnio aqui, né, e ela ser regida, né, ela ser disposta por esse Saturno aqui em Leão, e também Saturno em Leão combusto, né, mas como a gente viu anteriormente, né, então essa combustão do Sol em Leão, né, ela não é tão prejudicial nesse sentido. Então, no geral, é isso, tá? Queria trazer para vocês, né? Eu peguei só alguns pontos mais principais ali, né? Acho que eu consegui pensar cada lugarzinho do mapa dele ali, né? Uma temática assim mais genérica, assim, né? Mas acho que deu pra gente ter uma ideia legal aí aqui no mapa dele, tá? Então, gente, obrigado pela presença de vocês aí. Se precisarem de uma consulta, né? Galerinha, deixa eu fazer uma coisa muito interessante aqui. Vou colocar bem de canto aqui. E vou trazer bem o mapa dele para nós aqui. Porque assim, gente, tem algumas coisas que eu quero trazer para nós. Eu esperei bem o mapa, a leitura dele passar. Eu vou até desconsiderar aqui a minha câmera, porque tem alguns pontos que eu quero considerar com vocês, tá? A primeira coisa é que ele usa graus nas casas com regências astrológicas. Ele usa também, não sei se vocês repararam ali, pequenininho, né? Cada grau onde estavam os planetas, qual era a regência desse planeta através de um qual era a regência do planeta dentro da casa em relação a um outro planeta, como se fosse uma influência do planeta dentro de um grau. Outra coisa também, ele usa muito maléficos e benéficos, tá certo? Não é todo mundo que usa isso. Deixa eu até ver se eu consigo comentar um pouco mais ainda. Muito distorcido, né? Vamos ver aqui. Outra coisa que ele usa é benéfico e maléfico, né? Outra coisa que ele tem uma maneira de ler
é muito voltado às previsões e os porquês, as questões do que poderia acontecer e quais eram os trânsitos dos momentos. Ele estava falando disso também. Em alguns momentos, né? O filho dele e tal, qual foi o momento que a Lua estava oposta a Marte e tal. O que eu gosto de analisar é a maneira de acordo com a personalidade. Então, assim, o que marca para mim ali é uma Lua em Capricórnio, né? E na minha visão, a Lua em Capricórnio ela é muito resistente, é uma força emocional muito grande, muito resistente. Isso mostra muito a questão do corpo, dos campeonatos de bodybuilding e tudo mais, e da musculação, né? E o Marte ali também, do outro lado do mapa, também fala disso. É um mapa muito, é um Marte muito próximo do ascendente. O Sol em Leão também, para mim, fala da fama, fala de outras questões também voltadas a esse protagonismo que o Arnold tinha. Para mim, o Sol perto do Saturno, eu vou desconsiderar essa questão do combusto que ele falou, de desfavorável ou favorável pelo grau do Saturno. Eu vou falar de outra forma. Eu acredito que o Sol muito próximo, eu não sei se está conjunto ali, mas o Sol muito próximo de Saturno, eu acho que é uma pessoa que ela lida diariamente com as restrições na vida dela. E talvez o Arnold tenha sabido lidar muito bem com as restrições da vida e fazendo com que isso fosse muito benéfico para ele. E fazendo com que essas restrições acabassem trazendo a capacidade dele de ultrapassar os limites. Ou seja, ele tendo noção dos limites dele, das restrições dele, ele era muito bom naquilo e ele conseguia transpor os limites através justamente das limitações impostas de acordo com a personalidade dele, de acordo com o Sol dele, que é leonino, que é muito forte, que é muito visível, certo? Quando a gente continua ali, tem também uma coisa que me chamou muita atenção, o meio do céu em peixes, né? Essa questão de... Eu acho que ele trouxe muito bem a questão do meio do céu, mas a gente tem que entender que o meio do céu em peixes não fala de fisiculturismo. Não é um aspecto que traz para nós algo ligado ao corpo, ligado puramente a algo material. Não é isso. Mas a gente pode perceber nele uma característica que é querer atingir o máximo de pessoas, querer ajudar e acolher o máximo de pessoas através do seu próprio trabalho. Isso é muito perfeito e interessante que a gente vá notar dentro do mapa dele. Não é uma questão que liga ele diretamente ao fisiculturismo, mas é algo que fala que o trabalho do Arnold vai ter sempre uma vontade de se expressar para muitas pessoas. Ele vai sempre ter uma vocação conectada a algo maior, a querer tocar mais pessoas, a fazer algo mais universal, mais abrangente, que tem a ver com peixes. Essa é a maneira que eu interpreto. É claro, gente, que a gente poderíamos ficar aqui até amanhã, né? Nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar só até hoje, a não ser que você esteja vendo à meia-noite e aí passa da meia-noite, aí você está vendo hoje e amanhã, né? Mas eu gostei da leitura dele, achei muito profunda. Só que eu acho um problema, e eu acho que a gente tem que perder esse costume na astrologia, que é de usar muitos termos, né? Eu entendi todos os termos que ele usou, mas mesmo assim, mesmo sendo da astrologia, sendo dessa profissão e desse estudo, eu fiquei bem prestando atenção, porque era muito termo, ele leu bastante, então ele traz muitas questões aí de termos, de aspectos técnicos. Isso dá uma complicada para a gente quando a gente quer falar do mapa astral, tá certo? Então é importante que a gente tente, quando fala de astrologia, simplificar as coisas, não complicar, porque já é um assunto muito difícil. De uma maneira geral, gostei do mapa do Arnold. Eu acho que vale, de repente, eu encontrar o mapa em si e trazer para nós, porque eu não consegui visualizar
muito bem. Mesmo trazendo a mandala maior, eu não consegui visualizar muito bem. Tá certo? Mas era isso, a nossa brincadeira, o nosso estudo astrológico que sempre fazemos aqui no canal. Então esse foi o mapa do Arnold Schwarzenegger. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, as questões que vocês têm. Deixa aqui nos comentários que a gente vai comentando, vai conversando sobre a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá certo? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!